São duas perguntas. Muito obrigado. Essa primeira, o tal Judeu dos Amores, que foi representado na Corte de Carlos V em Bruxelas, foi uma peça que, de facto, foi também pregada, foi uma espécie de partida pregada por um grupo de pessoas ligadas com o Erasmo. O André de Rezende era claramente um erasmiano, tem mesmo aquela oração de elogio a ele, ainda que depois tenha canatizado o seu erasmismo desde que a Inquisição começou a funcionar, e programaram, de facto, uma celebração, pedindo mesmo as roupas dos cardeais, os chapéus, etc. E, portanto, aquilo criou-se ali um cenário tremendo de impacto. E o objetivo, como nós sabemos, uma das causas da reforma foi o excesso de exploração de certo tipo de crenças, nomeadamente com o purgatório, daí que os aspectos do purgatório também estejam aqui presentes na obra do Jorge Ferreira de Vasconcelos, com alguma ousadia, e alguns que sobreviveram, porque realmente ele dá aspecto que realmente as orações pelo purgatório, a crença no purgatório, as indulgências, não têm grande sentido, que o purgatório é esta vida, de certa forma, que temos, mas essa atitude do Leão X, que de facto era também um Papa extremamente humanista, na medida em que foi ele que protegeu a edição do novo instrumento, que foi como o Erasmo chamou a sua edição finalmente renovada a partir de novos manuscritos do Novo Testamento, com mais de 600 correções da Vulgata, e foi o Papa que deu uma aprovação. Portanto, mas ao exigir demasiado taxas e indulgências e vendas, etc., começou a criar uma revolta. E, portanto, isso é espelhado nessa peça é espelhado isso, e há uma adesão muito grande da própria corte, que faz, de facto, um tal burburinho e uma tal risota com o Leandro. Existe a carne, ela diz, fala mais que o coração dele se chorava e se partia a ver toda a gente a levar Erasmo às nuvens e a rir-se. Portanto, a apresentação está dentro disso. Também havia ali tinha havido o episódio da formação do Colégio Trilingue, com o Régios e outros com quem o André de Rezende tinha trabalhado, e que estavam também a ser um bocado dificultados, tal como o Erasmo. Em relação aos aspectos do judaísmo, e ali ela também falou do aspecto até do Dom João III ter sido erasmiano e depois, de facto, já não ter sido. Eu fiquei sempre na dúvida, é um dos aspectos, eu estudei um pouco essa zona também, até que ponto é que o Dom João III queria mesmo que o Erasmo viesse cá a Portugal. O Erasmo não quis vir aqui à Espanha. O Erasmo é uma figura um bocadinho ambivalente, ainda que ele defendesse o Reuchlin, que era um judeu converso, e defendesse, de certa forma, a legitimidade da Cabala, ele não valorizava tanto a Cabala, achava que aquilo eram especulações exageradas, e não quis vir muito aqui à Península, porque sentia que isto não era, de facto, tal como depois revelou na época de Valladolid, havia muitos frades bárbaros contra o Erasmo. E, portanto, o Dom Manuel, o Dom João III, sabemos que foram figuras ambivalentes, um bocado forçados por certas circunstâncias. Por um lado, interessava-lhes um espírito de universalidade, por outro lado, interessava-lhes a riqueza judaica. Depois foram pressionados pela zona de Espanha a terem que fazer a expulsão dos judeus, e acabou por se tornar realmente o começo de uma situação de perseguição demasiado grande, que certamente que foi também outros fatores que levou a um estado da Europa como nós tivemos, com consequências que nós ainda vemos hoje em dia, porque se realmente os judeus e os próprios mouriscos se tivessem conservado de uma forma mais aberta na Península, certamente que nada destes extremismos, muitas vezes explorados pelo Ocidente, estariam a acontecer, tanto de Israel sobre a Palestina, ou tanto dos extremistas árabes, etc. Portanto, de facto, tinha havido aqui em Portugal uma corte em que o mestre de Guedelha era um judeu, havia físicos judeus e árabes, etc. Os árabes tinham sido
os receptáculos, sobretudo através da Pérsia, quando as academias platónicas, a última academia foi fechada, eles emigraram para a Pérsia, foram recebidos, estiveram lá 200 e tal anos a fazer traduções para o árabe, que depois chegaram aqui. Portanto, havia todo um espírito realmente de unidade que, infelizmente, por várias circunstâncias, e uma delas foi essa, acabou por cortar essa entente universal, que mais do que nunca parece que é importante nós tentarmos trabalhá-la e tentar ultrapassar estes extremismos atuais que, de facto, não têm razão nenhuma. Todas essas religiões são religiões que derivam da mesma substância, do mesmo tipo de crenças e têm uma série de práticas e de costumes comuns. E, portanto, eu julgo mesmo que um dos grandes desafios da humanidade neste momento e particularmente da Unesco ou das Nações Unidas é criar-se, de facto, um manual, não um manual de cavaleiro cristão, como o Erasmo disse, mas pelo menos um manual da unidade das religiões, para que em todas as escolas de todo o mundo haja uma iniciação a esse encontro entre as várias religiões e as várias raças e tradições e povos, etc., de forma a que esta globalização tenha um sentido de comunhão e de intensificação das qualidades e do potencial maravilhoso que nós temos para aspectos benéficos e positivos a toda a Terra. Posso estar assim? Sim, faz favor. Não sei se será de ser enquadrado, mas pegando na questão